Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Elder Nascimento. E aqui é a Dulce. Bom pessoal, na semana que a gente está agora, a gente vai fazer um vídeo falando do tema do tempo, né? Eu trouxe uma música que é de autoria minha. Essa música chama Para Além dos Ponteiros do Relógio. Então eu vou estar tocando um pouquinho dela e depois a gente vai estar batendo um papo sobre esse assunto, ok? Vamos lá. O meu mundo como só tu faz. Sonho traz aquilo que é pequeno e eu nem lembro mais. E me deixa lembrar que o sorriso é o que vale mais. Que o presente e o futuro um dia vão ficar pra trás. Vou sonhar com um lugar tão lindo pra além do mar, onde eu vou poder viver daquilo tudo que eu plantar e poder me lembrar que o sorriso é o que vale mais. Que o presente e o passado já ficaram todos pra trás. A gente vai olhar pra trás e ver o agora, lembrar que nunca se esqueceu, ao menos de sonhar. Um dia a gente olha pro passado e chora por alguém que foi tão importante e teve que partir. Eu vou lembrar você, porque a gente não pode se esquecer. Bom, pessoal, essa foi a música, né? Para Além dos Ponteiros do Relógio. Essa música ela foi ano passado, né? Em 2019. Ela foi feita a princípio para um festival lá da minha escola, que é lá do Instituto Federal. E aí depois eu tô em posse mesmo de cantar ela em vários lugares, inclusive bar, restaurante, onde eu tava passando, eu tava tocando ela por aí. E antes de a gente começar o bate-papo, vou contextualizar um pouco de como é que surgiu essa música, como é que surgiu a ideia dela, né? Então, a princípio ela fala do tempo, e durante toda a música ela passeia entre esses três tempos que a gente conhece, que é o passado, o presente e o futuro. Então tem momentos que eu estou falando do sonho, dessa vontade, dessa projeção que eu tenho para algum momento futuro. Como, por exemplo, naquela parte que eu falo, né, que eu vou sonhar com um lugar tão lindo para além do mar, onde eu vou poder plantar e viver daquilo que eu estou plantando, né? Tem momentos que eu falo da nostalgia do passado também, que eu estou falando dessa questão de alguém que foi muito importante, que passou pela minha vida.
Então, essa música ela é uma dança por entre o passado, o presente e o futuro, né? Então ela brinca com esses tempos de uma maneira poética, que é o que a arte faz, né? Você pega esses temas da vida e você transforma ela em arte, em poesia, em música. E é basicamente isso que acontece no decorrer dessa música. Pois é, tempo é amplo o assunto, né? E por falar em tempo, nós estamos aqui sofrendo a ação do tempo no sentido temperatura. Né? Estamos sim no sul de Minas, em Três Corações, com um calor brutal. imenso, né, Helder? Mais de 30, deve estar uns 35 graus. Sim, por aí. Menos que 30 hoje não tá. Então, tá intenso o tempo aqui, a temperatura, no sentido de temperatura de calor mesmo. E também está retratado em mim o tempo, né? Eu estou suando. Eu também tô. Eu estou suando aqui porque também quer dizer o tempo na minha idade, né? Estou já fazendo a menopausa. Sim. E a queda de hormônios, então o tempo ele está bem presente aqui hoje para nós. Né, pessoal, vamos rir, brincar um pouquinho, Sim. mas é muito interessante, é um tema lindo, falar do tempo é algo muito amplo, muito lindo, porque é um dom que Deus deu igual para todo ser humano, né? Sim. O tempo ele está entre a vida e a morte, né? Uma autora já escreveu que entre a vida, desde o nascimento até a morte, é o tempo, né? Que está aí nesse intervalo. E tempo a gente tem várias conotações, tem tempo em mês, dia, data, calor, temperatura. Sim. Mas essa música, como você traz, vai falar mesmo de passado, presente, futuro, né? Sim. E assim, é bem forte, bem presente na nossa vida, né? Então, você traz aí uma questão do passado, mais ligado aí à nostalgia, né? Você pode abrir um pouquinho mais essa... Sim. Eu gostaria de saber. Bom, então, essa coisa do tempo, a princípio, pra mim ela tá bem presente, assim. Inclusive, vocês vão percebendo, na medida que forem rolando os programas, é um tema que eu gosto bastante de falar nas minhas músicas. Sempre tá essa questão do tempo. E a nostalgia, eu acho que ela é um assunto muito importante, porque ela retrata o passado, mas não com um arrependimento. Ela retrata o passado como algo... Ela deixa vívido algo bom que aconteceu, né? Ou algo que foi muito intenso, algo que teve uma significância muito grande para o indivíduo. Então eu trago nessa música, principalmente naquela parte, né, que eu digo, um dia a gente olha para o passado e chora por alguém que foi tão importante, teve que partir. Ou seja, ao mesmo tempo que ela traz essa tristeza de que alguém que foi importante teve que partir, a gente chora. Mas aí tá ainda essa questão, essa beleza de reconhecer a importância de algo que aconteceu, sabe? Reconhecer a beleza das vivências passadas, né? Então a nostalgia ela vem muito nesse sentido. E vem também num outro trecho que eu falo, sonho traz aquilo que é pequeno e eu nem lembro mais, sabe? Porque coisas pequenas, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai se enchendo de ocupações. Eu, por exemplo, agora estou período de estudo, estágio, preparação para a prova, entrada no mercado de trabalho. Então parece que as coisas pequenas elas vão tomando um espaço menor, sabe? É que às vezes uma tarde muito legal que eu passei com alguém que eu gosto vai ficando bem no fundo da memória por causa das preocupações do dia a dia. Então, essa música, em muitos momentos, é uma conversa com o tempo. Muitas horas eu estou conversando com o tempo, fazendo pedidos ao tempo, como se fosse um diálogo mesmo, né? Então, a nostalgia vem muito nesse sentido, saudando e celebrando coisas pequenas, coisas bonitas que aconteceram em algum momento. Interessante, você disse assim, fazer um pedido ao tempo, né? Muitas das vezes a gente quer fazer um pedido para o tempo para que ele não passe, né? Que ele espere aí. Mas o tempo, a gente não tem o controle dele, ele sucede, né? Ele passa e é importante a gente discutir esse tema porque
nos traz a reflexão, o que que eu estou fazendo, o que que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? Porque a gente gostaria que no dia, por exemplo, tivesse 25 horas, né? E não, o tempo está ali determinado dentro das 24 horas. E o que que eu faço com isso? E você está trazendo a questão da nostalgia, é muito importante, embora seja uma dorzinha, mas traz aquela alegria da lembrança, da memória que você vivenciou, que seja 5 minutos, mas foi bem vivido, né? Bem vivenciado, você foi amado, você amou alguém que talvez não esteja mais aqui, mas você amou alguém e alguém te amou, você foi amado, essa relação. Então é isso que nós temos que resgatar de valor, que eu acho que está sendo perdido hoje em dia, entendeu? Que seja 5 minutos que a gente esteja com alguém, mas que seja 5 minutos para a gente ter, né, depois essa memória, esse algo bom que foi vivenciado, essa lembrança muito boa. Então traz para nós uma reflexão, o que que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Porque o tempo ele passa. Simplesmente ele passa e eu não tenho controle, né? Então vai depender de muito como eu lido com o meu tempo, né? O que que eu faço com o meu tempo, né? A música também fala de um tempo futuro, aí me parece que na segunda estrofe, né? Fala de um tempo futuro. Você poderia estar reforçando para nós? Justamente, ela fala muito dessa questão do futuro, mas futuro como sendo algo a ser alcançado, como um sonho. Então, os momentos que eu trago essa questão do tempo, do futuro, é como um sonho. Por exemplo, naquela parte que eu falo, vou sonhar com um lugar tão lindo, para além do mar, onde eu vou poder viver daquilo tudo que eu plantar. Ou seja, novamente, o tempo está aí muito presente, só que dessa vez é um pedido para que algo venha, sabe? O momento que ainda vai chegar, ou seja, é um sonho. Que agora vamos parar para pensar no significado disso. Esse projeto aqui, o Sonho Psique, por exemplo, antes de ser realidade, tudo que existe antes de ser concreto é um sonho, né? Sim. Então, a roupa que você está usando, alguém sonhou com ela antes dela existir, né? Sim. Então, tudo antes de existir no mundo concreto, ela passa por aqui, ó. Tudo é um sonho, né? Ou seja, nessa parte que eu estou trazendo é justamente essa questão. Estou trazendo para a imaginação agora, transformando aquilo num sonho para que ela vire concretude depois. Sim, sabe? verdade. Então, quando eu trago essa questão do tempo futuro, é sempre nessa perspectiva do sonho, de planejar, de querer que algo aconteça, mas começamos já a construir ela aqui dentro, para se tornar realidade, né? Interessante, né, Helder? É necessário ter sonhos, a gente precisa ter sonhos, ter projetos, né? Porque quem não sonha tá sem esperança, como se fosse não sonhar é como se fosse a morte, né? Então nós temos que ter sonhos, nós temos que sim ter projetos, ter esperança de realizar, mas é interessante que para que venha esse futuro, a realização dos meus sonhos, eu tenho que viver o presente agora. Está muito ligado às nossas escolhas, né? No agora, no presente. O que eu tenho escolhido, o que eu tenho sonhado, o que eu tenho projetado para que isso venha a se realizar no futuro, né? Igual você disse do nosso projeto, de tantas outras coisas. Se está acontecendo é porque em outro momento nós sonhamos, né? Justamente. Então é interessante estar observando esse fator do agora, do presente agora. O tempo está para nós agora. Eu não sei se ele vai estar para mim daqui a 5 minutos. Eu não sei se ele vai estar para você daqui a alguns minutos. Então o que eu tenho que fazer é agora. E boas escolhas, né? Porque me parece que até você traz na música que aquilo que eu plantar eu vou colher. Né? Então tá ligado às escolhas. Escolhas está ligado a abrir mão, né? Escolhas eu tenho que abrir mão de algo para me apossar de outra coisa, né? Então isso está muito no tempo de agora, do presente. Tá? Eu vou colher no futuro o que eu planto agora, nesse momento. O tempo está para mim agora e eu tenho que aproveitar esse agora.
entendeu? Justamente. Interessante a gente pensar que, nossa, olha como está tudo conectado, passado, presente e futuro. É uma conexão muito grande. Muitas vezes a gente não consegue perceber isso porque no nosso cotidiano a gente é bombardeado por milhões de outras coisas. Mas é uma conexão muito grande. Da mesma forma que esse presente aqui é resultado de segundos atrás, ou seja, esse presente é resultado de um passado, mesmo que seja milésimos de segundos, né? E que esse presente, ao mesmo tempo, vai acarretar daqui a milésimos de segundos no futuro. Ou seja, está tudo muito conectado, sabe? Em medidas pequenas, em medidas gigantescas. Então, é muito interessante, gente, às vezes, parar para pensar e tentar conciliar tudo isso num momento só. Então, às vezes, eu tenho que fazer o presente pensando que, olha, o que eu estou fazendo aqui ele tem uma consequência. Da mesma forma que o que eu estou fazendo aqui é resultado de algo que aconteceu, Sim. isso aqui também vai ter uma consequência. Sim. Sabe? Então, a gente tentar viver e em alguns momentos agir pensando nessa conexão faz muito bem pra gente, porque a gente consegue ter uma visão mais ampla de que caminho a nossa vida está tomando, né? Sabe? É interessante. Do agora. É interessante. Outra coisa também ó, que eu queria trazer, assim, importante para nós refletir aqui agora, é no sentido de saúde mental, né? Trazer essa questão do passado, presente, futuro, no sentido de saúde mental. O passado, embora você falou da nostalgia, né? Daquela memória, aquela lembrança gostosa, mas o passado não é, né, residência, como a gente pode dizer, ele serve para experiência. E trazendo, falando mais a nível de saúde mental, muita gente fica no passado e desenvolve depressão, né? Porque está naquela... o processo depressivo é o estar no passado, estar lamentando, né, com algo que não aconteceu, com algo que idealizou, sonhou, mas não aconteceu, por uma perda, né, que não fez o luto, por tantas outras coisas que ficaram no passado. E as pessoas ficam aí nesse passado, gerando uma doença mental, gerando a depressão, né? Fica em volta disso. O passado ele serve para nós de experiência, para a gente olhar para ele, ver o que não deu certo, o que eu posso agora, nesse momento, ressignificar, fazer diferente. O passado ele serve só para essa experiência, né? O passado ele ficou lá no passado. Né? Nós temos que viver o presente aqui. O futuro, ele vai vir, sim. Nós temos que ter sonhos, nós temos que ter projetos. Mas outro quadro também que a gente vê na saúde mental que o pessoal desenvolve é a ansiedade. A ansiedade está muito ligada ao futuro, ao excesso de futuro, né? Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, mas eu quero como que se o tempo voasse, né? Eu fico muito naquele futuro, que vai ser, como vai ser, será como vai ser, né? Isso vai me desenvolvendo uma ansiedade e eu esqueço de viver o presente. Ou às vezes eu fico muito no passado, ou às vezes eu vou muito para o futuro, desenvolvendo uma ansiedade e eu esqueço de viver o presente, que é o mais importante, esse momento agora, né? Que é o decisivo, né? E deixo de vivenciar esse presente que vai determinar o meu futuro. Sim. Né? Então, trazendo para a saúde mental, é muito importante que a gente faça essa reflexão. Sim, é aquela coisa dos excessos, né? Tudo em excesso, o presente, o passado vivido em excesso não é bom, o futuro vivido em excesso também causa consequências desastrosas, né, também pra gente. E, como diria Cazuza, né, o tempo não para, ele é indiferente às nossas questões, né. Então, de certa forma, ele acaba passando para todo mundo, sabe, independente da nossa vontade. Uma daquelas coisinhas que a gente até conversou no outro vídeo, que não depende da gente, algumas coisas não dependem do tempo, é uma delas. Então, assim, tem alguns
não lembro qual escola filosófica dizia, mas existe uma ideia de que a gente, para as coisas que a gente não consegue modificar, a gente tem que se adequar a elas, né? Então, assim, a gente ser realista em relação ao nosso tempo é muito bom. Eu tive uma experiência pessoal essa semana, de reflexão mesmo. Sim. É muito interessante em questão de comparação, assim. Eu tava muito nessa coisa, assim, de... Nossa, tem algumas pessoas, tal pessoa com tal idade que tá fazendo tal coisa e eu não. Aí eu comecei pensando, poxa, mas assim, eu tive uma experiência diferente da dela, eu vivi coisas que ela não viveu, ela começou coisas antes de mim, sabe? Então, assim, cada um tem seu tempo, então a gente ser realista em relação ao nosso tempo faz muito bem também, sabe? Com certeza. Não ser mal com a gente mesmo, com o nosso tempo. Nosso tempo é único, é só nosso. Apesar de ser o tempo geral ser coletivo, mas o nosso tempo individual é nosso, então tem que ser cuidado, né? Tem que ser bem aproveitado, né? O tempo também, ele é como muitos falam que o tempo é dinheiro, né? Questão de valor. Então, é muito importante que a gente venha gerir bem esse tempo, né? Não desperdiçar, né? Tem aí as distrações, tem muita coisa para nos distrair. Nossa! Né? Os jovens que o digam, a adolescência que o diga, né? Tanta coisa para distrair e as oportunidades vão passando, né? Depois o tempo passa, é como você disse. Aí depois você vai querer correr atrás do tempo e dizer para ele, espera um pouquinho, né? Mas não deixar, né, que as distrações venham tirar, roubar o nosso tempo. Tem tantas coisas para roubar o nosso tempo, né? As más companhias, tantas outras coisas que vêm tirar o nosso tempo. Então, é importante que a gente venha cuidar mesmo desse tempo e gerir bem o tempo. Sim, e tê-lo como sagrado, né? Que é um presente que a gente recebeu, um presente divino. Presente. Presente de Deus. E Davi, ele sabia tão bem disso, o salmista Davi, ele despertou para essa tão grande importância que é o tempo, que ele fez, né, um salmo pedindo numa oração: ensina-me, ó Deus, a remir o meu tempo para que eu possa alcançar coração sábio. Olha que oração interessante, que sabedoria, né? Sim. Pedindo a Deus sabedoria para gerir esse tempo, né? Para viver bem, para trabalhar esse tempo da melhor forma possível. É difícil, né? Gerir esse tempo, perceber esse tempo, né? Muito difícil. Muito difícil, mas não é impossível. Com né? certeza. Então é esse recado que a gente deixa para você que está nos ouvindo. Fica a pergunta, né? Como é que você está aproveitando o seu tempo? Né? A gente possa estar pensando sobre isso. Talvez você diga assim, mas eu já deixei passar tantas oportunidades, né? Eu já tenho talvez uma certa idade, mas acorda hoje, desperta hoje, não é tarde, né? Não é tarde para correr atrás dos seus sonhos, não é tarde para correr atrás dos seus objetivos, né? Nós estamos aí num tempo de pandemia, em que se falar de tempo, se tem muito tempo, né? O tempo parece que parou para nós nesse período e é tempo de ressignificar, né? De correr atrás de tantas oportunidades, fazer as boas escolhas. Então a gente deixa para você essa reflexão, ok? Fale para nós aqui, né? Sim, nos comentários aí, como é que você tem usado o seu tempo? Tem passado despercebido? Sim. Ou esse bate-papo aqui te despertou para algo que você tá enrolando, empurrando com a barriga? Amanhã eu faço, procrastinando, né? Amanhã, eu conheço bem isso aí. Amanhã eu faço, depois da manhã, né? Então, não. É o hoje, é agora, o momento. Como o Helder disse, o tempo não está no nosso controle. Então vamos correr atrás hoje, vamos viver o agora, ok? Um abraço para todos vocês. Bom, pessoal, um abraço. Só lembrando, então, no próximo programa, né, a gente vai estar falando sobre o tema da amizade. Eu vou trazer uma outra música autoral também. O nome da música é O Vento e o Concreto. E a gente vai estar batendo um papo sobre ela.
Beleza? Pessoal, deixem aí embaixo aí uma curtida aí, o comentário também que a gente pediu, né? Se puderem compartilhar com os amigos também, vai estar ajudando bastante a gente, né? Pra alcançar mais pessoas. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima. Um abraço.